Sem mais delongas, abram vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 14. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 14, dando continuidade à exposição da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos é depois de Atos dos Apóstolos e antes de 1 Coríntios. Todos encontraram? Diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colher então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Rogo as vossas orações por mim também, por vocês. Oremos a Deus. Santo Deus, eterno, excelso e majestoso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te louvo, te agradeço por tudo o que o Senhor tem nos concedido, por estarmos aqui, Deus, mais uma vez, para assim cultuarmos ao Senhor, e em especial, para celebrarmos também a ceia. Deus bendito, te peço em nome do teu Filho amado Jesus, perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da perícope na qual irei fazer exposição. Abre, Deus, a mente de cada um que aqui está, para que todos possam compreender, e assim, Deus, nós cada vez mais nos tornarmos inteirados das Sagradas Escrituras, e não somente, Deus, entendermos o que é o Evangelho, e também vivermos, que é o principal, e combatermos todo e qualquer falso ensinamento ou falsa interpretação das Sagradas Escrituras. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, dando continuidade à exposição da epístola de Paulo aos Romanos, eu e os irmãos têm acompanhado aqui domingo após domingo, a exposição que venham fazendo
Confesso aos irmãos que essa epístola aos Romanos, eu já tinha dito isso algumas vezes, na verdade já há bastante tempo, mesmo quando ainda não era membro da congregacional do Calvário. Eu sempre dizia que essa epístola ela é muito teológica, porque por inúmeras vezes eu já tinha estudado sistematicamente essa epístola. Já tinha também lido inúmeras vezes essa epístola devocionalmente. E aprove a Deus Ele me conceder esse privilégio de fazer um estudo expositivo dessa epístola. Eu confesso aos irmãos que essa epístola ela é mais teológica do que propriamente aquilo que eu pensava que era. É bem difícil fazer exposição nesta epístola. Por várias vezes, eu estudando em casa, eu tenho dificuldade em certas passagens, em certos pontos, porque ela é um tanto teológica, vai tratar de assuntos específicos e com uma profundidade muito grande, mas graças a Deus que Ele tem aberto a minha mente para a glória dEle. Ele me chamou para o ministério da pregação e tem me dado, mesmo com toda a dificuldade que eu tenho, Ele tem me dado um entendimento. Irmãos, e esse versículo 14 foi um versículo que eu terminei a última perícope. Eu acredito que os demais irmãos, ou os irmãos que estiveram aqui domingo, ou mesmo se não estiveram domingo, mas acompanharam a exposição pelo YouTube. Rapaz, se alguém conseguir filmar esse rapaz aí, Augusto policial estava colocando os status dele hoje. Alguém filme quem é essa pessoa, filme e me dê pelo menos o apelido dele, para mim saber, porque isso aí é direto, o dia todo. Irmãos, e Paulo diz no versículo 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu expliquei no último domingo o que Paulo diz, ou ele teve a intenção de dizer-nos no versículo 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo quis passar para os romanos, e também passar para nós, trazermos como ensinamento, é que após nós termos ouvido o Evangelho de Cristo, e nos arrependido de nossos pecados, e passarmos a servirmos a Jesus Cristo, o pecado, irmãos, que outrora, ou seja, que noutro momento, ele nos dominava, ele estava reinando em nós, ele não nos domina mais. Por que ele não nos domina mais? Exatamente porque o Espírito Santo, ele passou agora a morar dentro de nós. E o Espírito Santo, ele residindo dentro de nós, ele concede-nos força para não só lutarmos contra o pecado, mas também vencermos. É claro que isto não implica, ou seja, isto não origina em que nós não iremos pecar mais.
Como disse algumas vezes aqui, fazendo exposição da palavra de Deus, é impossível nós não pecarmos mais. E Deus, Ele tem um pré-conhecimento disso. E Ele sabe. A intenção de Deus em enviar Cristo para morrer na cruz do Calvário e conceder-nos vida, e conceder-nos força para lutarmos contra o pecado, é exatamente porque a salvação, irmãos, ela tem a parte de Deus e ela tem a parte humana. A parte de Deus é exatamente a principal. É quando Deus, Ele, pelo seu supremo poder e entendimento, Ele entende que o ser humano é impossível de fazer qualquer coisa que o agrade. E nessa impossibilidade do ser humano em fazer qualquer coisa que agrade a Deus, Deus sabia que mais impossível ainda seria o ser humano ele conseguir a salvação por si próprio. Portanto, diante desta situação, Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E como tenho dito aqui, sempre que tenho a oportunidade de pregar, Ele morrer pelos pecados de todos e cada um dos homens. E quando Jesus ele ressuscita para a nossa justificação, e não só a nossa, mas para a justificação de todos e cada um dos homens. Portanto, a parte de Deus foi exatamente enviar Jesus, para Jesus pagar o preço a Deus, dos pecados que nós devíamos a Deus, e que estávamos completamente impossibilitados de fazer. A parte humana é, aonde nós, ao ouvirmos o Evangelho, nós decidimos seguirmos a Cristo. Mas mesmo nessa parte humana, é o Espírito Santo que aplica a salvação em cada um de nós. Sem o Espírito Santo, irmãos, jamais, em hipótese alguma, nós, mesmo após conhecendo o que Jesus fez por nós, porque também não conhecíamos, se o Espírito Santo assim não iluminasse nossas mentes, e não nos convencesse-nos do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é diante disto que Paulo diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo usa aqui o termo lei exatamente porque os judeus, eles chegaram a acreditar que eles conseguiriam, e na verdade que eles faziam a vontade de Deus e se salvavam pela prática da lei. Se realmente eles conseguissem fazer isso, sim, eles se salvariam. Todavia, ninguém, absolutamente ninguém tem a mínima capacidade de conseguir a salvação. No entanto, Paulo diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Versículo 16: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Aí Paulo diz agora: vocês não sabem a quem vocês se oferecem como escravos, a quem vocês se oferecem para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos àquele a quem obedece? Se a pessoa, ela, mesmo ouvindo o Evangelho, ou se ela não tem ouvido, ela
entrega-se completamente ao pecado, essa pessoa, irmãos, ela torna-se escrava do pecado. Na verdade, num contexto mais amplo das Escrituras, todos nós que nascemos, todas as pessoas que já nasceram, elas já nasceram escravizadas pelo pecado. Parece até uma brincadeira, mas vocês acreditam que Maria, minha filha, com 2 anos, ela já mente para mim? Ela já sabe mentir para mim? Ela mente. E quem ensinou ela? Foi Sara? Não. Fui eu? Foi mãe? Não. Já nasceu dela. Salmo 58, versículo 3, Davi diz que quando os seus ossos eram formados, já eram formados em pecado. Davi diz no Salmo 51, se eu não estou enganado, versículo 6, que em pecado, versículo 5, em pecado eu fui formado, ou seja, na hora que o feto estava se formando, ele já foi se formando em pecado, e Davi ainda continua em pecado, me concebeu a minha mãe. Portanto, já nascemos, irmãos, escravizados pelo pecado. Todavia, quando nós crescemos e ouvimos a palavra de Deus, temos a oportunidade de se voltarmos para Cristo. Mas como alguns que nós conhecemos, ou na verdade muitos, eles não querem, eles continuam escravos do pecado. Paulo, ele usa o termo um pouco diferente aqui, diz: vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Paulo aqui, irmãos, ele não está dizendo que o homem não nasceu escravo do pecado, não. Está entendendo? Porque no contexto geral, lá no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo quis ensinar aqui é exatamente que o homem, ele quando rejeita a palavra de Deus, porque escravo do pecado, ele já nasce, ele continua escravo do pecado. Aí existe inúmeras pessoas que ainda não são crentes, verdadeiramente, porque existem algumas pessoas que são crentes, mas, ou se intitulam crentes, mas só que essas pessoas, elas não têm compromisso com Deus. Elas praticam as mesmas práticas que as pessoas do mundo praticam, e na verdade elas não são servas de Deus. Elas vão à igreja, elas participam dos departamentos da igreja, entretanto, elas não são servas verdadeiramente de Deus. Mas, no contexto que eu estava falando aqui, existem algumas pessoas que não são crentes, e elas dizem assim: rapaz, eu não preciso me converter, porque eu já nasci com Deus no meu coração, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já obedeço a Deus. Ainda sexta-feira estávamos evangelizando no Conjunto Novo. Eu não sei se os irmãos aqui perceberam, o Petrônio, o Josemar e o Beto, quando aquela senhora, ela começou a citar aquela outra senhora, que agora disse que era crente, que agora está na igreja. Ela fez uma crítica àquela senhora, que ela disse assim: olha, ela não tinha Jesus não? Ela só tem Jesus agora? Irmãos, e essa pessoa que estava falando isso, ela está completamente errada, porque a Bíblia, ela é a inerrante, a infalível e suficiente palavra de Deus.
e ela não se discorda. Na verdade, ela tem uma harmonia tão grande, que a nossa mente é incapaz de, assim, compreender ela por completo, que tamanha harmonia. E a Bíblia vai deixar bem claro, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, que o homem é escravizado pelo pecado, e que isso é uma realidade do homem. Só que as pessoas querem, sabe o quê? Semelhante a essa pessoa que a gente estava evangelizando, elas querem viver da forma que bem entendem, que bem gostam, viciadas, seja lá no que for, e querem frequentar uma igreja, que no caso dessa pessoa não é evangélica, é católica, e dizer que está salva. Não está não está não. Leia as escrituras, irmãos. Nem nós que somos crentes, nem pastor, seja quem for, irmãos, se ele não obedecer à palavra de Deus, ele pode conhecer, ele pode pregar, ele pode cantar, ele pode ter quadrilhões de anos que participam de uma igreja. Se não obedecer à palavra, essa pessoa está condenada, porque assim a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. É o que a Bíblia ensina. Agora o pior, sabe o que é? De uma igreja católica a gente não tem nem o que se esperar mais. O pior é igrejas que tem lá o nome igreja evangélica não sei o que lá, igreja evangélica Puleiro dos Anjos, igreja evangélica Cuspe do Dragão, que está lá o nome de evangélica, e lá não se prega o evangelho, e as pessoas, irmãos, estão enganadas. Ainda sexta-feira, Gilberto mandou um vídeo para mim, e eu sou muito curioso, eu gosto de assistir certos vídeos. Eu peguei e fui assistir, eu estava cansado, eu ia dormir, eu estava com sono, mas eu falei assim, eu vou dividir o horário entre escutar isso aqui e dormir, e orar. Eu peguei e escutei, irmãos, e uma pessoa que já há bastante tempo prega a palavra, ou na verdade, desprega a palavra, faz um desfavor ao evangelho, porque quando eu me converti, essa pessoa já pregava, já era pregador, no caso é pregadora, já era pregadora itinerante. Irmão, se eu escutei a pregação, não tem nada que se aproveite do evangelho. Por quê? Porque, irmãos, eu não posso ler esses versículos aqui e começar a dizer aquilo que eu acho, não. Quando eu disse aos irmãos que essa epístola aqui, eu estou tendo bastante dificuldade, lembrei, Gilberto, de quando fizemos a exposição do livro de Êxodo, na congregação da Torre, na época do presbítero Oséias. Ele chegou para mim e disse uma coisa que eu ia dizer para ele. Ele falou: Romualdo, eu não sei tu, mas eu estou com uma grande dificuldade nessa exposição, porque é muito difícil. Eu falei: eu também tenho essa dificuldade, porque, irmãos, são textos que são difíceis de entender, e mesmo o Espírito Santo, ele estando à nossa disposição para nos ensinar, a gente tem dificuldade, porque somos humanos. Então, eu estou tendo essa mesma dificuldade nessa epístola, mas pela graça de Deus, Deus tem me ensinado. Agora, irmão, seria bem mais fácil eu pegar aqui um exemplo, como a dita pessoa que, com todo respeito ao João Batista, com todo respeito ao Paulo, com todo respeito ao Pedro, ao João, com todo respeito a tantos e tantos pregadores, o John Wesley, o Armínio, o George Whitefield, o Charles Spurgeon, eu não vou chamar essa pessoa de pregadora. A pessoa pegou lá falando sobre a viúva de Naim, começou a falar: não, Deus vai parar e vai acabar, e o deserto vai passar, e a dor vai passar, e o enterro só foi até aqui, porque é até aqui a tua dor, é até aqui o teu sofrimento, é até aqui as tuas preocupações. Aí emenda com Labachoa, com Guaraná Abaixou, com não sei o que lá, e daqui a pouco bota uma cara de piedoso, sem ter piedade nem nada. E os irmãos já começam ali se animar, e já tem gente que já está querendo decolar, querendo a unção do Cadê Zazá, quem assistiu essa novela? Irmãos,
Isso não é evangelho. Evangelho, irmãos, é você dizer o que as Escrituras está dizendo. E é duro. E é duro, sabe por quê? Porque nós que pregamos, a gente sente primeiramente o peso da palavra em nós, e o quanto somos falhos. É muito fácil eu falar de Gênesis e Apocalipse e não falar nada, absolutamente nada de pecado, igual foi quarta-feira, igual foi no dia 1º de maio. Aí é muito fácil. Agora eu quero ver a pessoa olhar aqui e falar: olha o que Jesus disse aqui. Ou tu para de fazer isso, ou tu se arrepende dos pecados, ou tu está caminhando para o inferno. Tu pode ser quem for, tu pode ser a autoridade constituída, você pode ser o que for, é o que Jesus disse. Só que ninguém quer falar isso não, irmãos. Quer não. O povo quer status, o povo quer se autopromover. Eita! Irmãos, é como as Escrituras dizem: aquele a quem o homem se oferecer como escravo, ele se torna escravo dele. Se ele se entrega ao pecado, ele é escravo do pecado. O pecado domina. Até porque, a partir do momento que ele rejeita Deus, o Espírito Santo, que nunca, ele já nasceu escravo do pecado, e quando ele rejeita Deus, o Espírito Santo já nunca teve com ele, vai continuar da mesma forma escravo do pecado. Não existe isso não, de passar aquele carro, que antigamente o carro era uma Brasília bem antiga, né? O carro que passa pedindo ajuda, antigamente era uma Brasília bem antiga, ou então um Fusca. Hoje é um carro novo, pedindo ajuda. Não adianta não, irmãos, a pessoa chegar: não, passou uma senhora, um senhor, e eu fui dar ajuda lá. Não, você deu, aqui não foi mais que a sua obrigação. Não foi mais que a obrigação, aqui não vai lhe salvar não. Quem lhe salva é Cristo. Tem pessoas que pensam que ajudando alguém e continuando nas mesmas práticas vai se salvar. Irmãos, é criando caminhos. Eu conheço até pastores que dizem: não, seja fiel no dízimo que você está bem demais. Eu conheço um pastor aqui de Riachão, que não tocam em ninguém da família, exatamente porque o dízimo é gordo. Aí aquela família especial ali pode fazer e desfazer, pode mandar e desmandar, pode, como diz um ditado popular lá do Rio de Janeiro, pode quebrar o barraco, pode pintar o 7, desenhar o 8, e além do mais ainda tem pregações favoráveis a essas pessoas, encomendadas. Irmãos, mas as Escrituras não diz isso. Aquele a quem o homem entregasse para servir, ele se tornará escravo dele. Se for o pecado, que ele já nasceu escravo do pecado, mas ele rejeitar a Cristo, ele já é escravo e se torna cada vez mais. Se a justiça, a obediência, ele será escravo da justiça, ou seja, escravo de Deus. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Irmãos, aí Paulo diz: mas graças a Deus, porque embora vocês foram escravos do pecado, passaram a obedecer a forma de ensino que lhes foi transmitida. Irmãos, eu sempre, pregando a palavra de Deus, eu sempre procuro orientar as pessoas a lerem constantemente as Escrituras,
a saberem o que a Bíblia Sagrada realmente ensina. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar, e até amanhã nós iremos na escola bíblica falar mais um pouco sobre essa questão, sobre a questão de ensinamento na igreja, ou sobre o método de pregação correta. A Bíblia vai nos ensinar que quem nos salva é Jesus. Agora, Jesus, irmãos, nós cremos nele por intermédio da palavra, e não é a palavra de Romualdo, não é a palavra de Calvino, de Wesley, de Armínio, não, é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele falou pela boca de Paulo o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu posso passar aqui dia e noite, eu posso passar aqui milênios, eu posso passar aqui milênios de ano-luz, falando de mim, falando sobre as Escrituras, falando de coisas humanas, que o máximo que pode acontecer com alguém é convencer alguém. Agora, converter a pessoa do pecado, ou gerar fé na pessoa, só o que pode fazer, não é eu falar das Escrituras, mas é eu expor as Escrituras, é eu pregar as Escrituras. Olha o que Paulo diz aqui: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, ou seja, foi através da forma de ensino que Deus gerou fé nessas pessoas, e também nós. Agora, cá para nós aqui, se porventura essas pessoas aqui tivessem ouvido a palavra da forma que muitos de nós aqui ouvimos, e nunca tivessem ouvido a verdade, essas pessoas tinham sido libertas? Essas pessoas tinham sido libertas? Não tinham não. Irmãos, e Paulo diz, mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, ou seja, eles aprenderam de uma forma correta, e eles passaram a obedecer a Deus, e isso gerou fé dentro deles. Irmãos, e cá para nós aqui, o que a gente vê muito hoje, são pessoas convencidas, mas convertidas não. Tem pessoas que, se chegarem numa igreja, e naquela igreja ali tiver alguém falando o que agrada aquela pessoa, a tendência é aquela, dependendo dela, se não conhecer a verdade, é ela ficar naquela igreja ali. Por quê? Porque está dizendo o que agrada a ela. Mas irmãos, o que nós temos que entendermos é o seguinte: será que o que está dizendo naquela determinada igreja e está agradando aquela pessoa é o que Cristo realmente diz? É o que a Bíblia realmente está ensinando? Ou se aquela pessoa está ali, no caso, a pessoa que está pregando ou despregando, né, que isso é o mais correto, ele está dizendo exatamente o que as pessoas querem ouvir. Quando Paulo diz aqui, irmãos, que eles obedeceram a forma de ensino que lhes foi transmitida, isso nos faz entender que eles obedeceram a palavra de Deus que foi transmitida a eles de uma forma correta, e não de qualquer maneira,
e não da forma que as pessoas querem se auto-beneficiar. Hoje, nunca houve, irmãos, em toda a história do cristianismo, tantas e tantas igrejas, tantas e tantas denominações, tantas e tantas pessoas, irmãos. Oh, rapaz, tu perdeu tudo, Mirosmar. Tantas e tantas denominações. E a gente nunca viu tantos e tantos escândalos como nos dias atuais. A gente não viu, irmãos. Exatamente, irmãos, porque muitas igrejas sobrevivem, sabe por quê? Ou estão abertas, porque elas estão exatamente dizendo que muitas pessoas que não são crentes querem ouvir. E essas pessoas vão para essa igreja, ou para essas igrejas, e continuam da mesma forma. Irmãos, vocês lembram que eu orientei aqui? Anderson não estava não, mas acho que seu Ronaldo também, família, não estava não, mas irmão Deneval também, irmã Josélia, irmã Wanda, a filha da irmã Penha, mas os demais estavam. Eu orientei que quarta-feira teve 1º de maio aí, eu estou chamando de 1º de maio, 1º de maio, e eu orientei, irmãos, eu não vou, e expliquei o caso, porque eu não ia, porque foi um negócio já tudo maquinado já, e como eu não tenho aqui, eu não vou usar nenhuma expressão que é meio baixa, mas como eu não devo favor a prefeito, a vereador, a ninguém, e nem quero dever, eu só devo uma coisa a cada um de vocês e a todos os homens, é o amor. Foi o que Paulo disse, a única coisa que a gente deve dever é o amor. Aquilo foi um ato mais político do que religioso. Mas eu fiquei na minha casa, como eu vi que não dava para fazer culto, por conta do movimento que tinha aqui, o som era alto, Mirosmar estava lá em casa, depois Lenaz chegou também, foi dar um pedaço lá, e eu comecei a ver, irmãos, de vez em quando eu via tal, e parava, e depois conversava um pouquinho, escutava, quase 4 horas de, não vou dizer de culto, de pessoas falando, eu não escutei nada que se aproveite do Evangelho, eu não escutei nada que se aproveite, pessoas querendo puxar saco de políticos e pastores, irmãos, tem uns pastores aqui em Riachão, que eu acho que Satanás está com inveja deles, porque estão fazendo um desserviço tão grande ao Evangelho, que Satanás diz, não, mais uma coisinha, quem vai te derrubar sou eu, porque, fala sério, vai tomar meu lugar, e o Evangelho que é bom nada. Agora, como é que são os membros dessas igrejas? A cara desses pastores, a cara deles. E Lenay deu um nome que eu mandei, Lenay, anota no meu celular aqui, ele mandou para mim, é um comício político religioso, que aconteceu no dia 1º de maio, eu nem fui, eu orientei a igreja a não ir. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Enquanto isso, irmãos, o Evangelho não é pregado, a forma correta de ensino da palavra não é exposta, e as pessoas continuam da mesma forma, vivendo no pecado. Versículo 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aqueles que passaram a obedecer a forma de ensino que lhes foi transmitida, foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Irmãos, quero explicar esse ponto aqui também, até porque existem alguns ensinadores cristãos que eles acreditam o seguinte, como aqui diz, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Exemplo, eu vou dar um exemplo humano aqui. Vamos supor que eu seja escravo do irmão Deneval, eu seja escravo dele. Vamos supor que o tempo da escravidão ainda existisse,
não tivesse havido a abolição da escravatura, e eu fosse escravo dele, eu tinha direito de fazer alguma coisa sem que ele me autorizasse? Não, né? Pronto. Diante desse exemplo humano, tem alguns ensinadores que dizem o seguinte: que eu ou sou escravo ou nós somos escravos do pecado e não temos liberdade de escolher a Deus, temos a única vontade de desobedecer a Ele, ou então nós somos escravos da justiça e não temos liberdade, não temos mais liberdade de voltarmos ao pecado. Isso é errado. O escravo do pecado, a pessoa que está escravizada pelo pecado, ele não tem, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, ele não tem a mínima vontade de voltar-se para Deus. Se Deus deixasse, ele morria naquela situação e nunca voltaria para Deus. Ou seja, ele não tem livre arbítrio para voltar-se para Deus. Só que Deus, ele intervém na situação, e ele, com a sua graça preveniente, ou seja, antecipadamente, Deus vai e trabalha no coração daquela pessoa, abre a mente, convence do pecado, da justiça e do juízo, e liberta o arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, para que a pessoa decida se ele quer Deus ou não. No caso, quando ela se converter a Cristo, ela foi liberta do pecado, e agora, se ela quiser obedecer a Cristo, ela obedece. Se ela não quiser, ela volta ao pecado novamente, que ela tem liberdade de escolha. Exemplo, que Deus nos guarde, nos preserve, se nós quisermos voltarmos à desobediência a Deus e vivermos no pecado, a gente volta. Só que graças a Deus, nós não temos mais esse desejo, mas se nós quisermos, nós fazemos isso. Está entendendo? Então, que fique bem explicado, ou bem entendido. Versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Irmãos, o que é que Paulo aqui quis nos ensinar? Da mesma forma que nós, quando não éramos crentes, Paulo está falando aqui com os romanos e também com nós, ele falou, da forma que vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, ou seja, ao pecado, e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos a Deus, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Ou seja, da mesma forma, na mesma intenção, que nós, quando não éramos crentes, nós éramos completamente voltados a pecar, e assim, nós nos entregávamos de corpo, de alma e de espírito, que nós venhamos também, irmãos, nos entregarmos a Deus, para servirmos a Ele. É o que Paulo nos ensina. Irmãos, agora, nós sabemos que na realidade a coisa não é bem assim. Irmãos, de vez em quando eu fico refletindo, ou fazendo uma introspecção em mim mesmo, ou seja, uma auto-retrospectiva em mim mesmo, uma auto-reflexão, de quando ainda eu não era do mundo, de quando ainda eu era do mundo, de como assim eu fazia as coisas do mundo, me dedicava às coisas que na verdade desagradava a Deus,
E era assim, entre aspas, né? Tinha uma felicidade ali, sabe que uma felicidade bem mentirosa, mas tinha. E dedicava-se completamente àquilo. Exemplo, eu me lembro muito bem que quando não era crente, se porventura tivesse uma festa na rua, em alguma cidade aqui na redondeza, na vizinhança, em Gajo, Areis, até mesmo em Itabaiana, que eu já fui, Guarabira, e se estivesse chovendo, eu não me importava com isso não, eu ia. Eu já fui uma vez para o Ingá, eu saí numa chuva aqui que passou o dia todo chovendo, e naquele momento só tinha dado, acho que alguns minutozinhos que tinha estiado. Eu fui em casa, troquei de roupa, e quando eu cheguei no Ingá, já cheguei mais molhado do que pinto novo quando sai na água. E para fechar com chave de ouro, arrumei uma briga lá, que só veio acabar quando eu me converti. Durou muito tempo. Irmãos, e tantas outras coisas que me dedicava, isso eu pensando, quando eu não era crente, e procurava executar ali com toda força que eu tinha. Aí lendo esse versículo, eu fico pensando, será, Deus, que agora eu tenho essa mesma força, esse mesmo vigor, essa mesma vontade de entregar-se, oferecer-se a Deus, a justiça, para fazer a obra de Deus, para estar nos cultos, para estar lendo a palavra de Deus, para estar constantemente, claro que dentro de uma limitação, quando puder, orando a Deus, jejuando a Deus, principalmente, irmãos, dedicando-se à obediência a Deus. Será que faço isso? Eu me lembro que uma vez eu novo convertido, lembro-me até hoje, foi em 2010 que eu me converti. Com poucos dias começou a Copa do Mundo, e quando eu me converti, eu abandonei esse negócio de jogo. Graças a Deus até hoje, eu abandonei, era viciado, era São Paulinho doente. Abandonei, não quero nem saber, não quero nem, apesar que eu nem me lembro disso. Eu me lembro que a Copa do Mundo começou, e era uma terça-feira, tinha culto em Bacamarte, eu fazia parte da Assembleia de Deus, e logo pela manhã começou a ficar bem nublado, e quando foi no final da tarde começou a chover, e estava aquele alvoroço na cidade por conta da Copa do Mundo. E bem próximo do culto começou a lembrinar. A primeira coisa que eu pensei, sabe o que foi? Lembrinar, viu? Peguei o celular e vou ligar para o irmão Adão. Irmão Adão, hoje não tem como não, né? Isso na minha mente, eu ia dizer, hoje não tem como não, está chovendo, está lembrinando. Aí quando eu peguei o celular, que eu já estava, a ligação estava chamando, eu lembrei, gente, quando eu era do mundo, uma lembrina dessa... Eu cheguei, foi de Mogeiro uma vez, que tinha até esterco dentro, na época de São João ficar bota, dentro da bota, porque a água estava dando no meio da canela e eu dançando. Irmãos, de imediato eu disse, não, eu desliguei e falei, eu vou ligar, Adão, a gente vai para o culto, pode cair uma tempestade, e a gente vai mais a pé, e a gente foi a pé para Bacamarte, voltou, e a chuva pegou a gente no meio do caminho. Mas irmãos, eu digo uma verdade a vocês, eu confesso a vocês um pecado, nem eu, e eu conheço poucas pessoas que se dedicam completamente a Deus, como nós nos dedicávamos completamente ao pecado. A verdade é essa. Irmãos, a gente tem que constantemente fazermos uma autorreflexão em nós mesmos, para nós vermos aonde nós estamos errados, porque, irmãos, isso é pecado, porque da forma que nós nos entregamos a Deus, nos entregamos ao pecado para a impureza, e a maldade que gera maldade, nós também devemos nos entregarmos a Deus, para a justiça dEle,
porque assim Ele requer, irmãos. Agora, sabe o que é que acontece conosco? Praticar as coisas que a nossa natureza pecaminosa gosta é fácil. Obedecer a Deus dói em nós. Obedecer a Deus, irmãos, dói em nós. Mas mesmo assim, nós temos que nos esforçarmos. É como Paulo diz: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que levam à santidade. Da mesma forma que oferecemos o nosso corpo à impureza que leva à escravidão que leva à impureza, a escravidão da impureza e a maldade que leva à maldade, temos que oferecer-nos a Deus. A justiça que leva à santidade, ou seja, a obediência a Deus. Temos que dedicar-nos, irmãos, constantemente à obediência a Deus. Isso, irmãos, não quer dizer que a gente não vá pecar, que a gente não vai errar. Agora, o que Paulo está nos ensinando aqui é que mesmo diante das limitações que nós temos que nos esforçarmos, nós temos que nos dedicarmos, rasgarmos os nossos corações para obedecermos a Deus. Irmãos, eu confesso a vocês que em alguns momentos eu paralisei, irmãos, paralisei diante de situações que eu tinha que obedecer a Deus, e ali, irmãos, necessitava de uma negação muito grande de mim mesmo. Irmãos, é difícil, tem situações que é difícil. Imagina só, um exemplo de uma situação difícil. Um de vocês aqui está completamente certo, e uma pessoa chegar e começar a denegrir a imagem de vocês, falar mal, pronunciar palavras que venham ofender a vocês pessoalmente, assim, pessoalmente. Irmãos, e depois aquela pessoa chegar para um de vocês e falar: ei, eu quero pedir perdão a você. Isso não é fácil não. Ou a pessoa está com Jesus, irmãos, ou a pessoa pega esse microfone e taca na cabeça dele, e quando ele cai, ainda pega o fio e dá uma pisa de fio. É por isso que a gente tem que estar com Jesus direto, porque o que a Bíblia nos recomenda, irmãos, aconteça o que acontecer, nós perdoarmos, mesmo que doa, mesmo que aquilo ali venha assim, mexer até com o nosso ego. A gente não pode jamais, irmãos, cedermos ao pecado, independente da situação. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Versículo 20: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Porque Paulo diz que quando os romanos e todas as demais pessoas também eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Exatamente porque quando Paulo está falando aqui num contexto de que quando eles eram escravos do pecado, eles se entregavam ao pecado e não procuravam obedecer à justiça. Por isso que Paulo usa a frase aqui: estavam livres da justiça. Versículo 21: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham?
Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Ou seja, que fruto colheram de quando cometiam pecado? O fim delas é a morte, ou seja, a morte é uma separação. 22, já caminhando para a conclusão. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim dela é a vida eterna. Olha o que é que Paulo nos ensina, irmãos. Mas agora, vocês que foram libertados do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhem é a santidade, e o fim dela é a vida eterna. Ou seja, aquele que ouviu o Evangelho, decidiu em seu coração arrepender-se dos pecados, ele colhe agora o fruto de santidade, e o fim dele é exatamente a vida eterna. E Paulo continua no versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Paulo, ele deixa bem claro, nessa perícope, que o salário do pecado é a morte. E não só nesta perícope, mas em todo o contexto das Escrituras, o Espírito Santo vai usar homens inspirados pelo Espírito Santo para nos ensinar isso. Irmãos, uma coisa que eu esperei, a pessoa que estava pregando no 1º de maio, era falar de pecado. Tinha tanta gente ali para ouvir acerca de pecados, políticos que necessitam, e como necessitam, viu? Como todos os demais são pecadores, estão completamente escravizados do pecado. Irmãos, e Paulo deixa bem claro aqui, que o salário do pecado é a morte. Portanto, da mesma forma que nós que trabalhamos, chegamos, dependendo de onde trabalha, no final de semana, ou até mesmo numa quinzena, ou como no meu caso, no final do mês, eu tenho o pagamento por aquilo que eu executei, como vocês também. Eu tenho um pagamento, e esse pagamento é direito meu e de vocês. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Então, aqueles que ainda não se arrependeram de seus pecados, ainda não decidiram se arrepender dos pecados e seguirem a Cristo, eles já estão mortos em delitos e pecados, porque assim nasceram. Só que o salário, só que essa morte, ela não vai se resumir só nesse afastamento de Deus para com o ser humano aqui na terra, não. As Escrituras Sagradas vão nos ensinar que essa morte, ela vai se estender para toda a eternidade. Porque, irmãos, o que é a morte? A morte, diferentemente do que muitos inimigos da cruz de Cristo, que são pessoas que se intitulam pregadores hoje, não sabem nem definir o que é a morte. Dizem que a morte é um espírito. Eu acho que eles encontraram isso na Bíblia segundo Satanás, capítulo 1:7-1, só se foi, porque as Escrituras Sagradas não diz isso. A morte, irmãos, é um estado. A morte é um estado. Exemplo disso, quando Eva pecou juntamente com Adão, quando Eva pecou,
aquele casal, e não só eles, mas toda a humanidade morreu espiritualmente ali, ou seja, separaram-se de Deus, e começaram a partir daquele momento ali, o ciclo de morrer fisicamente, porque com 900 e poucos anos Adão morreu fisicamente. Irmão, só que uma vez a pessoa nascendo em pecado, já nasce morta espiritualmente, ou seja, separada de Deus. Ela morrendo em pecado, ela vai separar-se. Agora o corpo, que ela já está morta, ela morrendo em pecado, ela vai separar-se o corpo do espírito, o corpo físico do espírito e da alma, e consequentemente essa pessoa será julgada por Deus, por Cristo, e será separada eternamente do amor de Deus. Irmãos, isso é uma coisa que toda a humanidade tem que saber. Vocês não podem querer se enganar, não. Pensando, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu gosto disso, olha, eu vou até na igreja, eu canto, eu prego, eu sou pastor, eu sou bispa, que a moda agora é essa, né? Eu sou pastora, eu sou, sei lá, eu sou Deus, eu sou irmã de Maria, eu sou mais poderoso do que Deus quase, mas eu gosto também de fazer isso aqui. Não se engane, não. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Ou a pessoa obedece a Jesus, ou a pessoa decide, não, eu entendi pelas Escrituras que eu sou um pecador, que eu estou completamente afastado de Deus, e que se eu morrer nesta situação, eu irei diretamente para o inferno, e para todo sempre estarei afastado de Deus. E o próprio Jesus, ele disse que lá, o castigo nunca termina, o bicho nunca morre. Irmãos, é isso que a Bíblia nos diz. Então, que Deus em Cristo, Ele proclama a todos agora, é que se arrependam, porque se não se arrependerem, vão ter o seu salário do pecado, que vai ser a morte. Mas concluindo o sermão, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, essa vida eterna em Cristo Jesus, esse dom gratuito que é a vida eterna em Cristo Jesus, é para todos. Agora, só é aplicado, só é válido naqueles que se arrependerem de seus pecados e decidirem seguir a Jesus, e decidirem viver de conformidade os ensinamentos de Cristo. Irmãos, o momento é este. Se alguém que está entre nós ainda não arrependeu-se de seus pecados e está vivendo de conformidade ou vivendo de acordo com aquilo que acha legal, que acha bom, que agrada, fique sabendo, o salário do pecado é a morte. Eu já escutei um grande homem de Deus dizer isso. Ele é grande, ele tem acho que 1,80 m, ele dizendo que ninguém inventa de viver aqui. O cara pode até querer viver aqui sem Jesus, agora não inventa de morrer sem Jesus, não. Na época, eu novo convertido, eu até concordava com essa frase, mas não é correto, não. Porque ninguém consegue viver aqui sem Jesus, não. Mesmo que eu não queira Jesus, não queira servir a Jesus, mas a graça de Jesus, ela me atinge, ela me beneficia, ela me dá fôlego de vida, ela me dá saúde, ela me dá disposição mental, ela me dá disposição física para que eu possa fazer aquilo que
qualquer um outro ser humano faz. Agora tem um detalhe: um dia essa graça comum, ela vai se findar. Aí não invente de morrer sem se arrepender dos pecados, não. Que missa de sétimo dia só serve para dar dinheiro ao padre e à igreja católica. Só para isso. E mais nada. E também render dinheiro para quem vende vela. Porque não serve de nada. O que importa, irmãos, o que Deus ele nos ensina é nos arrependermos enquanto temos vida. Enquanto estamos aqui. Porque depois que partirmos já era. Segue-se ao juízo. Aquele que morreu em Cristo, ou seja, em obediência a Cristo, ele vai diretamente para o céu. O que morreu em desobediência a Cristo, ele vai diretamente para um lugar de tormento eterno. Seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, seja empresário, seja quem for. Se não se arrependeu, é castigo eterno. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele dê-nos força para colocarmos essas palavras em prática.